Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. Então, meus amigos, eu vi algumas pessoas comentando sobre a atualização do FUFORT que saiu na última segunda-feira, que será exibida nesse próximo sábado, versão do canal Demis Viana Mundo Secreto, com informações realmente bombásticas. E hoje nós vamos dar continuidade a algumas informações, notícias pertinentes de geopolítica e exopolítica. Eu também pretendo repassar para vocês a terceira parte da entrevista do David Adjaye. Então, no último sábado, a gente apresentou a primeira e a segunda parte, e hoje nós pretendemos, pelo menos, apresentar a terceira parte. Só ficou apenas um tópico pendente, que provavelmente não, é certeza absoluta, será exibido no canal do Dr. Michael Salla na próxima segunda-feira. Então, nós estamos muito próximos de uma operação Bretton Woods, que aconteceu no final do segundo confronto mundial, onde foram traçadas as regras da economia mundial. Estavam presentes líderes dos Estados Unidos, da Europa e da Austrália. E exatamente hoje está acontecendo a mesma coisa. Toda a ordem econômica será substituída por uma nova ordem econômica. E isso tem implicações. Tem muitas pessoas que acham que será uma revolução, um motim internacional, nada disso. Nada disso irá acontecer. O que vai acontecer é o seguinte: quem dita a economia do mundo dita as regras do mundo. Simples assim. É assim que funciona, é assim que sempre funcionou. Então, todos os sistema fiduciário caindo, todos os líderes marionetes que são financiados por esses mesmos líderes do sistema, os mesmos comandantes do sistema fiduciário, simplesmente serão destituídos. Serão substituídos junto com o sistema econômico. Então você muda o sistema econômico, você vai mudar líderes mundiais, militares, a agenda política internacional, e é óbvio, como o mundo está entrando num desastre econômico, porque essa bolha financeira terá severas consequências, uma forma de, não diria de mitigar essa situação, mas de realmente elucidar isso, resolver isso efetivamente, seria entregando as tecnologias. Aliás, seria a única forma efetiva de fazê-lo. Então, entregando as tecnologias, todos os problemas econômicos do mundo serão solucionados. Simples assim. E a humanidade está caminhando nessa direção. Então, as duas facções dos escuros, uma daqueles que querem melhor dizendo, empurrar o mundo para a agenda da 3G, se é que vocês me entendem, através do impasse que está acontecendo na Terra Prometida, na Usântia, querendo empurrar o mundo, semeando ódio entre as pessoas para uma eventual 3G. E existe outra facção também, que são aqueles da Agenda Verde, vamos colocar dessa forma aqui, aqueles que pregam a narrativa do cozimento global. Vamos colocar dessa forma. Cozimento global. Está bastante quente ultimamente. Então, a gente conhece muito bem a intenção dessas duas facções, que são dos escuros. Simplesmente, eles estão desmoronando. Simplesmente, isso não vai vingar. Eles serão destituídos e substituídos. Então, uma nova regra, uma nova política, uma nova ordem econômica. E nós teremos, obviamente, como consequência lógica, novos líderes. Entenderam, meus amigos? Novos líderes que estejam de acordo com essa agenda. Não necessariamente novos líderes, mas todos os líderes globais vão ter que se ajustar a essa nova agenda. Caso ao contrário, eles vão sofrer as consequências. Vamos colocar dessa forma aqui. Então, é melhor fazer agora, porque depois que todo esse sistema cair de podre, aí você não vai poder negociar mais. E você vai responder: hoje é tempo de negociar, é tempo de conversar, e de firmar novos acordos, de reconsiderar acima de tudo. Então essa oportunidade é estendida para todos os líderes globais. Mas quando isso for finalizado, aí a porta da esperança vai fechar, a porta da graça. Se é que vocês estão me entendendo. Então a porta da graça está aberta ainda para negociações. Mas muito em breve ela será fechada. Então todas as pessoas que forem cabeça dura, todas as pessoas que forem irredutíveis no lado da escuridão vão sofrer as devidas consequências, vão ter que responder pelos seus atos. E tivemos também a atualização do Nation News, da nossa queridíssima Helena Danan, que já foi entrevistada nesse canal em 2 ocasiões diferentes, com informações realmente bastante pontuais.
A primeira delas, vamos recordar aqui, né? Porque eu não sei se as pessoas todas, vocês acompanham o canal de forma assídua, mas é a seguinte: os sicars estavam metendo os pés pelas mãos, numa medida totalmente desesperada, e eles, sozinhos, porque eles não têm mais auxílio dos Maitra, não têm auxílio mais do Conselho dos Seis, estavam tentando invadir 3 planetas de terceira densidade. Planetas na mesma situação do nosso, ok? Muito bem, de terceira densidade. No mesmo nível do planeta Terra. Os planetas referidos são Derbarian 6, Stemmis 4 e Angura. Angura, a situação está bastante avançada, a Federação, junto com as naves da Confederação Intergaláctica, com auxílio dos Anunnakis e agora com reforço dos Negumak, já está praticamente elucidado a questão. Derbarian 6 já foi resolvido. Lá está 100% elucidado e todos os sicars foram devidamente expulsos. Eles foram totalmente derrotados. Tiveram uma derrota acachapante. A situação mais delicada se dá em Stemmis 4. Stemmis 4 está tendo ainda muitas batalhas e a Federação Galáctica de Mundos está evacuando a população local. Porque vai entrar em cena os Negumak. E os Negumak são impiedosos. Como eles são seres impiedosos, verdadeiros tanques de guerra, pode haver efeitos colaterais. Se é que vocês me entendem. Então, uma medida preventiva, eles estão evacuando todos os moradores locais. E por que nesse planeta está tendo uma intervenção direta, nesses planetas, melhor dizendo, esses 3 planetas, está tendo uma intervenção direta da Federação Galáctica de Mundos? Porque os sicars simplesmente violaram a primeira diretiva de não interferência, ou seja, eles estão guerreando, estão invadindo planetas abertamente. Ou seja, eles estão desposando com as suas naves, destruindo as cidades e se apoderando dos governos. Ou seja, através da força bruta. Nesse caso, a Federação Galáctica de Mundos tem a obrigação de intervir. Por isso que está tendo essa batalha no 5º quadrante. Isso deu margem para muita especulação, até o comandante Joel, a comandante Ardana. Por que os sicars estão fazendo isso? Porque a derrota é certa. Eles não tinham qualquer chance de obter sucesso nessa empreitada militar. E isto é bastante estranho, vamos convir aqui, meus amigos. E por que será que eles fizeram isso? Alguma suspeita que isso fosse apenas uma distração. Então, muitos estavam suspeitando que seria uma mera distração para uma operação maior. Então, alguns estavam cogitando que poderia ser até mesmo uma invasão ao planeta Terra. Mas isto é improvável. Por quê? Porque todas as frotas, todo o contingente da Federação e da Confederação Intergaláctica não foi deslocado para o 5º quadrante estelar. Então, todo o contingente que nós temos aqui da Federação, da Confederação, a nave Nibiru se faz presente no sistema solar, próximo de Júpiter. Então, isto não faz muito sentido. Então, aqui está muito bem protegido. Então, todo o sistema solar está protegido pelas naves da Federação, muito bem guardado, pela Federação, Confederação, Conselho dos 9 e os Anunnakis também. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Parece que é assim, meus amigos. Os sicars estão indo por tudo ou nada e provavelmente eles serão dizimados. Uma grande batalha entre o bem e o mal. A Helena também falou algo bastante importante, que eu acho bastante pertinente compartilhar com vocês, que é a questão dos Kilitokut. Os Kilitokut, que faziam parte da Aliança dos Seis, estão reconsiderando, eles estão se convertendo. Eles já estão querendo negociar com a Federação Galáctica de Mundos, eles não querem mais sequestrar pessoas, eles não querem mais participar do comércio intergaláctico de pessoas. Então a coisa está mudando com relação aos Kilitokut, que é uma raça de reptilianos metamorfos. Eles operavam aqui até, por exemplo, na Área 51, eles eram bastante sedutores também, porque eles podem assumir a forma de um homem lindíssimo, eles seduziam mulheres, né? Tanto fisicamente quanto no plano astral. O Charles Hall foi vítima desses 6, que é um denunciante do Serviço Secreto Espacial. Negumak neles, exatamente. Minha amiga, os sicars não tinham chance nenhuma. Por isso que as pessoas, até a Federação Galáctica, os comandantes, ficaram achando isso muito suspeito, bastante suspeito, por sinal, porque é o seguinte, não tem chance nenhuma. Agora, com o reforço dos Negumak, é 100% garantido a vitória da Federação e da Confederação. Então foi um ataque suicida da parte deles. Por isso que eles estão tão surpreendidos. Muito bem. E a Helena terminou com a mensagem de Enk, Príncipe Eia. Ele gosta de ser chamado assim. Aqueles de vocês que olham para o céu à noite, pensando que estão sozinhos, devem escolher o conhecimento, que eles não são.
celestiais e pessoas de outras estrelas sempre cuidaram de você, observando você com amor. E cada um dos seus erros eram como uma faca em nossos corações. Mas com mais profunda compaixão do amor verdadeiro, pegamos sua mão toda vez que você tropeçou, como pequeninos. Vimos você crescer, amadurecer e ter o despertar da consciência. Você percorreu um longo caminho e a estrada é infinita. Receba nesse dia abençoado a unção da consciência crística, sua verdadeira frequência de alma, desbloqueado e operacional. Nesse dia, estou curando você com luz. Coloque a mão no seu coração e ouça a batida da frequência do universo. Palavras aqui do Príncipe Eia para a humanidade. Excepcional. E falando em Príncipe Eia, vamos falar sobre esses seres fantásticos que habitam no nosso planeta, que são os cetáceos, as baleias e os golfinhos. Cientistas, prestem atenção nessa notícia porque é sensacional, meus amigos. Cientistas estudam, olha só, deixa eu conferir muito bem. Cientistas estudam a comunicação da baleia jubarte para decifrar a fala alienígena. Então, muitos pesquisadores, cientistas acreditam que a fala e a comunicação das baleias seja similar com a fala e a comunicação dos seres extraterrestres. E estão tentando, aliás, já decifraram isso. Aliás, meus amigos, na verdade, isso já foi descoberto nos anos 60, como vocês vão perceber daqui a pouquinho. A doutora Brenda McQuall, da UC aqui, Davis, disse em um comunicado à imprensa, abre aspas, acreditamos que esta é a primeira troca comunicativa desse tipo entre humanos e baleias jubarte na linguagem jubarte. Então eles conseguiram decifrar a linguagem das baleias jubarte. Muito surpreendente. Porque esses animais são super inteligentes e são cientes, eles têm alma. Ah, muito bem. Comunicação da baleia jubarte. As baleias jubartes são conhecidas por seus métodos únicos e complexos de comunicação social. Eles se comunicam por meio de diversas vocalizações, como música, chamadas sociais e sinais particulares, para diversas situações. Aliás, é uma língua bastante complexa. E quando eu falo que eles são seres inteligentes, eles estão no mesmo patamar do ser humano, além. Se não estiverem além. Muito bem. Com certeza estão acima da própria consciência humana. Estão um degrau acima do próprio ser humano. Cientistas dos Estados Unidos anunciam o sucesso de um experimento de comunicação com baleias, pioneiro no mundo. Aqui a notícia, cientistas contatam baleias no primeiro experimento de comunicação do mundo. Na verdade, não é bem isso não, tá? Isso aqui não é muito verdadeiro não. Verdade entre aspas, parcial, porque isso já foi feito nos anos 60. E dizem que isso ajudará a desenvolver protocolos para futuros contatos com extraterrestres. O problema com tal afirmação, como aqui o post do Dr. Michael Salla, é que o Dr. John Lilly desenvolveu protocolos de comunicação com cetáceos pela primeira vez na década de 1960. Então, na década de 60, o Dr. John Lilly já sabia decifrar a linguagem desses seres. E que foi confirmado por colegas pesquisadores como o doutor, porque o público não tomou conhecimento de tais pesquisas, porque isso foi omitido, porque isso foi escondido das pessoas por tanto tempo. É uma ótima pergunta. A pesquisa de Lilly foi rapidamente classificada, ou seja, foi tida um segredo de Estado, questão de segurança nacional. Agora eu me pergunto, meus amigos, por que a comunicação e a linguagem das baleias se tornou uma questão de segurança nacional nos anos 60? Daqui a pouquinho vocês vão entender. E transformada em arma pela Marinha dos Estados Unidos. As baleias são os guardiões dos registros dos oceanos. Aqui a resposta. As baleias, os golfinhos, conhecem os segredos do planeta Terra e do cosmos. Então, se você, por um acaso, soubesse se comunicar com esses seres, você ficaria a par de todos os segredos escondidos nos oceanos. Bases subaquáticas, você saberia sobre os Silimat A, que tem uma base alienígena próximo do Triângulo das Bermudas. Você ia conhecer também tecnologias e salas de registros que ficam no oceano. Eles sabem também sobre os seres do interior da Terra, sabem também de bases de extraterrestres que são construídas debaixo d'água, sabem a verdadeira história da Atlântida. Então isso iria dar um start na consciência da humanidade. Seria um grande passo na nossa evolução, e os escuros não queriam isso. Por isso que a linguagem da baleia foi classificada, foi escondida desde os anos 60. Isso levou à proibição de todas as interações humanas diretas com cetáceos na natureza pelas autoridades dos Estados Unidos. Isso é uma grande verdade. Então, os ambientalistas estão proibindo pessoas de terem contato, por questões ambientais, com estes seres. Tanto é que o próprio Dr. Michael Salla, ele deixou o Havaí por causa disso. Falou, como assim vocês estão proibindo a gente chegar perto desses seres? Será que é porque vocês têm medo
de nós começarmos a nos comunicar com esses seres. Veja, meus amigos, só de você estar perto de uma baleia jubarte, de um golfinho, de qualquer tipo de ser cetáceo, dessa família, desses seres, já desperta a sua consciência automaticamente. Aliás, esses seres estão aqui para isso, para elevar o nosso nível de consciência. E esses seres também têm habilidades telepáticas. Excepcional. Mesmo que você não conheça a linguagem desses seres, através dos diversos sons, né, que esses seres emitem, você pode se comunicar com eles, se você tiver uma frequência elevada, através da telepatia. Espetacular. Outros pesquisadores dos cetáceos, como o Dr. John Lilly e Timothy Willie e John Ocean, então são 3 doutores aqui, muito bem, descobriram que a comunicação entre golfinhos e baleias são baseadas tanto em suas habilidades de sonar altamente complexas, quanto no uso de comunicação telepática. Olha só, telepática. Baleias e golfinhos conversam até em dialetos locais. Existe até sotaque local. É como tem aqui, por exemplo, no Brasil, né? O Brasil tem o sotaque do Nordeste, sotaque do Sul, sotaque paulista, carioca. Tem essa diversidade também com esses seres, tem essa peculiaridade. O que nos leva às baleias, golfinhos e toninhas, os cetáceos. Um grande estudo publicado na Nature Ecology Evolution revela que, além de eles possuírem uma linguagem própria, também muitas outras descobertas com evidências de que essas criaturas possuem características de comportamento social e cooperativo sofisticadas, semelhantes encontradas na cultura humana. Então, os próprios cientistas, aqui, 3 cientistas, meus amigos, dos anos 60, eles deixaram bem claro, a linguagem desses seres é sofisticada e eles estão no mesmo patamar, no mínimo, no mesmo patamar de consciência dos seres humanos. Espetacular. Se não estiver além, muito provavelmente estão um grau acima da humanidade. Ciência descobre que baleias e golfinhos conversam e até tem gírias. Tem gíria também. E aí, meu, como você tá? Tipo isso, brother, essas coisas assim. De acordo com a Universidade de Manchester, a longa lista de semelhanças comportamentais inclui relações complexas de alianças, trabalhando em conjunto para benefício mútuo, transferência social de técnicas de caça, então eles passam conhecimento um para o outro, eles conseguem transferir conhecimento, que é uma característica dos humanos. Ensinar a caçar e a usar ferramentas de caça cooperativa. Vocalização complexa, incluindo dialetos de grupos regionais conversando entre si. Mimetismo vocal e apitos de assinatura, únicos para os indivíduos, usando reconhecimento de nome. Então, esses seres dão nome um para os outros. Cooperação inespecífica com seres humanos e outras espécies, trabalhando com diferentes espécies. Copaternidade, cuidar de jovens que não são seus próprios, convívio social. Espetacular. O Dr. Fred Sharp, do Alaska Whale Foundation, e coautor do estudo, disse em um comunicado, abre aspas, as baleias jubartes são extremamente inteligentes, possuem sistemas sociais complexos, fabricam ferramentas, redes de bolhas para capturar peixes, então elas fazem bolhas, né, para ajuntar os peixes para ficar mais fácil a caça, e se comunicam extensivamente tanto com cantos quanto com chamados sociais. Abre aspas. Isso dá aos pesquisadores uma oportunidade única de mergulhar no domínio da comunicação inteligente em espécies não humanas. Nesse recente encontro com Taiwan, a equipe produziu uma chamada de contato gravada. Em Taiwan, foi feito o primeiro contato que durou 20 minutos, meus amigos. Então é oficial. Os humanos fizeram contato e já conseguiram decifrar a linguagem desses seres. Entre aspas, porque na verdade o Dr. Lilly já tinha descoberto isso nos anos 60. Usando um alto-falante subaquático, porque naquele tempo isso foi classificado, porque era uma questão de segurança nacional. Um verdadeiro absurdo. Segundo o comunicado, Taiwan surpreendeu se aproximar e acercar o barco da equipe. Durante a conversa, que durou 20 minutos, Taiwan respondeu de forma coloquial o sinal de alô da baleia, demonstrando uma compreensão notável de chamadas repetidas, ajustando-se às diferenças de tempo entre cada sinal. Conhecimento sobre baleias jubarte. O encontro com Taiwan não só esclarece a complexidade comunicativa das baleias jubarte, mas também levanta comparações intrigantes com suposições na busca por vida extraterrestre. O Dr. Larsen Doyle, do Instituto SETI, e coautor deste novo estudo, disse em um comunicado, abre aspas, devido às atuais limitações da tecnologia, uma suposição importante na busca por inteligências terrestres é que os extraterrestres estarão interessados em estabelecer contato e, portanto, terão como alvo os destinatários humanos. O comportamento das baleias jubarte corrobora esta hipótese. Abre aspas. O seu encontro extraordinário proporciona novos conhecimentos sobre a comunicação entre as espécies e suas implicações na procura de inteligência extraterrestre. Sensacional, meus amigos. Muito bom. Golfinhos e baleias. Isso aqui é uma informação do Alex Collier,
no seu livro sobre solo sagrado. Prestem atenção. Em nossa galáxia, eles são homenageados como animais cientes. Eles são filósofos e poetas brilhantes, se referindo às baleias e golfinhos. Eles têm admiração de muitas das raças antigas por suas belas canções e contação de histórias lendárias, do sonho da baleia. Então, esses seres são registros vivos da verdadeira história da humanidade, que é a memória da raça dos cetáceos. Por isso, contam histórias sobre a sua linguagem, que chamo de sonho da baleia. Se os humanos da Terra extinguirem esses seres, não conhecemos a língua, simplesmente nós deixaríamos de existir. É, exatamente isso, porque eles estão aqui para remodelar a frequência humana. Então, quando a humanidade falha, porque nós, infelizmente, as pessoas acabam sendo tomadas pela frequência de medo, de desespero, de pânico, esses seres estão aqui para compensar a nossa vibração e a nossa frequência descoordenada, se é que vocês me entendem. Não conhecemos a língua dos golfinhos. É uma língua extremamente sofisticada, trinária. Por isso não entendemos, porque somos unidimensionais em nossa linguagem. Os cetáceos, golfinhos e baleias são autoconscientes, totalmente conscientes e cientes, e têm a sua própria linguagem complexa. Por terem cérebros maiores, córtex mais disponível e mais poder de processamento disponível, ou seja, a capacidade cerebral desses seres supera a dos seres humanos. Por causa de suas vidas na água, os cetáceos, incluindo os golfinhos, são mais inteligentes do que nós. Sensacional. Outros pesquisadores do cetáceo, como o Dr. Lee e o Timothy Willie e John Ocean, descobriram que as comunicações entre golfinhos e baleias são baseadas tanto em suas habilidades de sonar, altamente complexas, quanto o uso de comunicação telepática. Interessante, pois esta é uma forma de comunicação de diversas raças semeadoras, por Helena Danã. Então, a forma de se comunicar dos golfinhos, das baleias, é análoga dos semeadores. É o mesmo tipo de linguagem das 24 raças da Confederação Intergaláctica. Sensacional. Baleias e golfinhos são originários de signos alfa. Então, esses seres não têm origem no planeta Terra. A verdadeira origem desses seres é de signos alfa. Eles vêm de sistemas estelares menores que orbitam ao redor dos sóis centrais de Deneb, Sindar, Denayar e Alderiar. A maior população de baleias e golfinhos fica aqui no nosso planeta. Os golfinhos queriam migrar, eles queriam explorar outros mundos, queriam adicionar ao sonho da baleia. Então foram trazidos aqui há milhões de anos atrás para equilibrar a vibração e a frequência. Meus amigos, só para vocês entenderem, o mundo só não foi destruído por causa da frequência negativa, de várias batalhas, ódio, pessoas semeando ódio, as cruzadas, primeiro, segundo confronto mundial, porque esses seres compensavam a vibração negativa através da sua vibração positiva. Espetacular. Alex Kohler entende que quando eles dão a luz, eles ensinam a música, e a música é a história de sua linguagem, do mundo natal em que vivem. Vários milhares de anos depois, Órion estabeleceu um Éden aqui e partiu do seu sistema estelar. Eu estou citando aqui um trecho do livro do Alex Kohler para vocês. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse relatório aqui. Esse relatório é bastante interessante sobre a Usantia e por que eles estão tentando ir para o outro lado de um rio, que é um lugar que se chama Kirk, e isso fica muito próximo de Olesk Santos, aonde está a arca. Estão desesperados. Eles querem retomar, os escuros querem tomar a arca da Usantia. Muito bem, daqui a pouco a gente vai comentar essa notícia aqui, que é muito relevante. Fox News, fonte. Biden repreende a mídia pela cobertura negativa da economia. Comece a reportar de maneira certa. O Biden é um piadista também, ele quer ser comediante. Por isso que ele é tão próximo do Zé, porque o Zé tem essa origem, né? Ele foi comediante antes de ser presidente da Usantia. Acho que ele está aprendendo com o Zé a ser comediante. Meus amigos, dê a notícia certa. Todos os indicativos, todos os números, especialistas, economistas, estão mostrando a decadência econômica dos Estados Unidos. Quer dizer, isso aqui não é narrativa, isso é um fato concreto. Esse senhor simplesmente destruiu a economia dos Estados Unidos. E o próprio Fed americano, que já está podre, por isso que vou fazer um trocadilho com o Fed, reconhece que muito provavelmente haverá recessão. Eles estão reconhecendo que haverá recessão no ano de 2024. E quer enganar quem? Vamos maquiar, vamos fingir que isso não está acontecendo. Questão econômica não tem como colocar debaixo do tapete, Bidê. Não tem como você mascarar isso, porque isso é observável. Todos os dias, quando as pessoas vão reabastecer os seus carros, quando vão para o supermercado, não tem como você encobrir isso. Essa é uma verdade empírica.
que o contribuinte, que o cidadão americano está sofrendo. E a culpa é de quem? É do mandatário. É do mandatário do governo. E eu acho que acho que o Biden nem sabe que ele é presidente, né? Acho que não tem. Se perguntar para ele quem é o presidente, ele não sabe responder. Muito bem. Biden tem criticado repetidamente a imprensa, que o acusa de se concentrar mais em notícias negativas do que em coisas positivas. Eu gostaria que ele respondesse quais são essas coisas positivas. Será que é a Batalha da Ausântia, onde você gastou bilhões e bilhões do contribuinte norte-americano? Será que também é a Batalha do Oriente Médio? Porque você foi contra a resolução da ONU no Lu? Aliás, você vetou porque você quer mais que o circo pegue fogo? Será que é isso? São as boas notícias, bebê? Se existem boas notícias, gostaria que você mostrasse quais seriam essas notícias positivas, que ninguém sabe o que é. Todo mundo desconhece. Agora, notícias negativas sobram. Mas a sua aprovação entre os americanos continua a atingir mínimos históricos. E a forma como gera a economia é um fator pesado na sua impopularidade, diz o artigo. Uma sondagem recente na Fox News mostra que apenas 14% dos americanos acreditam que as políticas econômicas de Biden os ajudaram. Apenas 14%. Deve ser aquelas pessoas, eu suspeito que sejam aquelas pessoas que são ajudadas pelo Estado, só pode ser. Enquanto quase metade do setor produtivo, 46%, afirma que sua administração os prejudicou financeiramente. O pessimismo em relação à economia ultrapassa as linhas partidárias. A sondagem da Fox News revelou que 61% dos democratas se ajuntam aos 93% dos republicanos e aos 85% dos independentes que afirmam que a economia está em más condições. Meus amigos, até mesmo entre os eleitores democratas, a maioria assume, confirma que a administração econômica, o que tange a economia do Biden, é um desastre absoluto. E a corrida presidencial já está batendo as portas. Não tem como se reeleger, meus amigos, é impossível. Teve uma matéria de um especialista há pouco, da Fox News, que falou, simplesmente, dentro do cenário apresentado, é impossível que ele consiga se reeleger. Simples assim. Vamos continuar. O conflito da Ausante afeta a Alemanha e sobe a dívida pública para 2,5 trilhões de euros. A situação também aqui da Alemanha está crítica. Situação até pior do que dos Estados Unidos. Vejam que a Alemanha é referência na Europa. É o país mais industrializado, né, da Europa inteira. Diz mídia. As sanções contra fontes de energia russas, impostas após o início da operação militar da Rússia na Ausântia, causaram crise energética na Europa e custaram caro, muito caro, à Alemanha, cuja dívida pública atingiu um recorde, escreve o jornal turco Yeni Safak. Segundo publicou o jornal, a crescente necessidade de financiamento devido à crise energética com a hostilidade com o plano de fundo provocou o rápido crescimento da dívida pública alemã. A Alemanha também falindo, tá, meus amigos? Isso aqui é um fato. O jornal lembra que, de acordo com o Escritório Federal de Estatísticas alemão, entre janeiro e setembro de 2023, a dívida pública total do país, com instituições não governamentais, inclui todos os orçamentos básicos complementares, aumento em 85,8 bilhões de euros, atingindo o recorde de 2,454 trilhões de euros. Isso são números de falência. Por isso, meus amigos, que toda essa máquina do sistema babilônico financeiro está colapsando e ela tem que ser substituída. Por isso teremos um novo Bretton Woods. Em Bretton Woods, como eu havia dito no início da live, foi a reunião onde traçou as novas regras econômicas pós segundo confronto mundial. E vai acontecer a mesma coisa. Então, vejam só, quem detém o dinheiro, quem detém as regras econômicas, detém também as regras políticas. Política, economia, ciência, tudo está estritamente relacionado. Entenderam? Então, quem tem o dinheiro, quem realmente determinar as regras econômicas, os vencedores dessa batalha econômica, levam a banca inteira. Simples assim. Como vocês vão ver, eu estou dando só aqui uma palhinha. Isso está, e eu vou passar na íntegra para vocês, no sábado, na atualização do Benjamin Fufort, onde eu vou mostrar tintim por tintim como que isso, de fato, está acontecendo. Muito bem. Então, isso é um processo em andamento e esse processo é irreversível. Prêmio Nobel de Economia, então não é qualquer um, comenta as apreensões de ativos russos, catástrofe para o dólar, verdadeiro tiro no pé. Então, Prêmio Nobel de Economia já está dizendo que o dólar já foi, acabou. Acabou o tempo onde o dólar ditava as regras no mundo. Aliás, deixou até de si mesmo, está deixando de ser moeda de reserva global e isso é uma tendência mundial. A apreensão de ativos russos congelados para ajudar a Ausântia poderá ser cataclísmica para o sistema dominado pelo dólar. E qual é o sistema que é dominado pelo dólar? O sistema babilônico financeiro.
Ele está se referindo ao quê? Ao sistema fiduciário, lastro a coisa nenhuma, né? Que é o sistema financeiro dos financistas, dos metacapitalistas, dos membros da cabal. Simples assim. E vai confirmar mais uma vez a Moscou que o conflito uzantiano é uma batalha por procuração do Ocidente contra o urso. Afirma Prêmio Nobel de Economia. Não é qualquer um. Não é o Demis Viana que está dizendo. Robert Schiller, professor da Universidade de Yale. Abre aspas. Que sinal daríamos às dezenas de países que, tal como a Rússia e também os países do G7, grupo dos países mais ricos do mundo, grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, por razões de segurança, convertem as suas reservas em dólar e as confiam ao tio Sam. Isso é uma loucura. Então eles estão colocando as suas economias na mão dos financistas. Os financistas estão administrando a economia dos governos. Isso é insanidade. Quem está falando isso é o Prêmio Nobel de Economia. De verdade, meus amigos. Imagine você colocar a finança, o PIB do seu país, na mão de financistas. Isso é uma loucura. Isso é uma sandice. Isso tem que parar. Se os Estados Unidos fizerem isso hoje com o urso, se apoderarem do dinheiro que o urso lhes confiou, amanhã ele poderá fazer o mesmo com qualquer outro país. Disse Schiller ao jornal italiano La Repubblica. De fato, meus amigos, ninguém confia mais no dólar. Por quê? Porque eles simplesmente confiscaram todas as reservas de dólar do urso. Então todos os países, um começou a olhar para o outro, olha o que eles fizeram com o urso, nós podemos ser os próximos. Então todos os países estão se desfazendo das reservas de dólar. E com reforço, e tem um agravante, que é os Emirados Árabes Unidos, que simplesmente deixaram o acordo, simplesmente encerraram o acordo do petrodólar. Então esse processo, essa situação dos financistas já é difícil, agora se tornou impossível. Aqui, informação do Zero Hedge, portal de notícias. Palavras do Tucker Carlson. É nojento o que eles estão fazendo. Tucker Carlson descreve a visita com Julian Assange. Situação realmente deprimente, deplorável. Enquanto Julian Assange se aproxima de seu recurso final contra a extradição para os Estados Unidos, onde enfrenta cerca de 18 acusações relacionadas com a divulgação de vastos tesouros de provas contundentes e embaraçosas contra o governo dos Estados Unidos, o fundador da Wikileaks, de 52 anos, recebeu uma visita do Tucker Carlson para discutir sua situação. Carlson descreve Assange como um dos maiores jornalistas da nossa época. Então, um jornalista, porque o Tucker Carlson é um jornalista, foi ali se confraternizar com seu amigo, também jornalista, o Julian Assange, que passou a sua vida adulta trazendo ao público fatos anteriormente ocultos sobre o que os nossos líderes estão a fazer. E o único crime que o Julian Assange cometeu foi expor os líderes globais dos escuros, com todas as suas falcatruas. Foi expor o governo dos Estados Unidos. Por isso que ele está sendo extraditado. Estão compreendendo, meus amigos? Esta que é a realidade. Talvez mais notavelmente, Assange publicou e-mails internos do Comitê Nacional Democrata, revelando, entre outras coisas, que a campanha de Hillary conspirou para enganar o rival Bernard Sanders. Esses vazamentos são considerados pelos democratas como hacker do urso. Eram, na verdade, vazamentos internos, segundo o caso. Além disso, Tucker Carlson observou como uma acusação de agressão, que ele foi acusado disso na Suécia, aconteceu isso, tá, meus amigos? Foi totalmente, assim, não existem provas, não, realmente é apenas uma suspeita, foi uma forma de conter ele, de parar ele, para que essas informações não fossem vazadas, estão entendendo? Porque ele é um arquivo vivo, e ele pode comprometer todos, ele pode expor e desmascarar todos os líderes escuros do mundo. E foi forjada e amplificada pelos meios de comunicação social na Suécia, foi usada contra Assange. Foi uma verdadeira armadilha, segundo o Tucker Carlson, que passou mais de 7 anos em asilo na Embaixada do Equador, em Londres. E quando expôs o aparelho de espionagem da CIA, o antigo diretor da agência de 3 letras, o Mike Pompeo, discutiu seu rapto embora não fosse acusado de qualquer crime nos Estados Unidos naquela altura. Então isso é inconcebível, totalmente inconcebível. E eu não sei como que os americanos, as autoridades da Europa, se deparam com isso e simplesmente fingem que não está acontecendo nada. Sinceramente, eu não sei como que essas pessoas podem proceder dessa maneira, porque o Assange, na verdade, ele é um arquivo vivo. Continuando. Destaques. Abre aspas. Conversamos sobre por que ele está na prisão. A minha primeira pergunta para ele foi, prestem atenção, do que você acha que isso realmente se trata? Por que você acha, Assange, que você está na cadeia? Ao que Assange respondeu,
que ele ficou famoso pela primeira vez quando a Wikileaks publicou documentos e vídeos que os Estados Unidos, o governo, manteve segredo das batalhas do Iraque e no Afeganistão, que eram politicamente embaraçosas. Politicamente embaraçosas. Porque envolviam os governantes em várias falcatruas diferentes. Para o Pentágono também. Então, elas poderiam incriminar o Pentágono, as agências de inteligência. Mas essa não era a linha vermelha. A linha vermelha surgiu vários anos depois, quando a Wikileaks publicou informações sobre a vigilância da agência de 3 letras. Aí não pode, mostrando que essa agência poderia monitorar qualquer pessoa do mundo. Pois é. Isso a gente pode linkar com a informação do Edward Snowden. Edward Snowden foi a mesma coisa. Ele denunciou esse sistema brutal de vigilância, falando na época, olha, você está no seu banheiro fazendo o número 2 e eles podem rastrear e vigiar você. Eles podem até atravessar paredes, através de certos dispositivos. Eles sabem o que você está falando, sabem o que você está fazendo. E é o mesmo caso aqui do Julian Assange. Por isso que ele teve que procurar asilo na Rússia. Acho que o Julian Assange fizesse o mesmo, talvez não estivesse nessa situação. Abre aspas. É uma indignação total que esteja detido, que ele nem sequer tenha cometido ou sido acusado de um crime nesse país. Abre aspas. Os presos são tratados como animais. E ele não é um animal. É um jornalista que não cometeu nenhum crime, segundo Tucker Carlson. Então qualquer um que seja a favor disso, qualquer um que apoie sua tortura, continua e é seu inimigo, o mais perigoso. Muito bem. Aqui está a fotinha do Julian Assange, aqui do Tucker Carlson. Um país sem meios de comunicação social não pode ser livre, nem ter um governo responsável. Os americanos que pensam que vivem num país livre estão completamente iludidos. Eles são patéticos. Olha só, palavras bastante severas, bastante contundentes. Então, não existe liberdade nos Estados Unidos. Ok, meus amigos? É uma verdadeira ilusão. O povo é totalmente manipulado. E a verdade está vindo à tona. Agora eu fico pensando, é bom mesmo que o Julian Assange venha para os Estados Unidos nessa ocasião, porque isso pode ser um verdadeiro tiro no pé para os escuros, meus amigos. Vocês já imaginaram? Segundo o Coronel McGregor, Coronel McGregor, General Flynn, mesmo o Loirão, que tem todas as condições de ser eleito, desculpem, eleito, não reeleito, eleito, em 2024, podem ter certeza, escrevam o que eu estou dizendo. Eles vão pegar o Julian Assange e simplesmente ele vai desmascarar, porque ele tem provas. Ele pode provar o que ele está falando. Então não é só uma alegação, não é uma denúncia. Ele pode provar, por isso que ele está detido. Estão entendendo, meus amigos? Ele é um arquivo vivo, ele tem nomes, ele tem datas, ele tem tudo. E ele também tem documentos. Sensacional. E para quem acha que eu estou exagerando com relação a essa bolha financeira que está prestes a explodir a qualquer momento, tá aqui, meus amigos. Tá aqui. Economista prevê crash histórico da economia e dos mercados dos Estados Unidos em 2024. 2024. Essa bolha financeira, segundo esse economista, explode em 2024. Henry Dett, economista especializado em consumo, que emitiu um alerta alarmante sobre a economia americana para o próximo ano, durante sua participação em um programa da Fox Business. Desde 2009, a emissão de dinheiro e os déficits são 100% artificiais e sem precedentes. Economia artificial. Ok? 27 trilhões de dólares em 15 anos, para ser exato. Só que você construir uma economia artificial tem prazo de validade. E parece que esse prazo de validade se esgotou. Ainda mais quando eles aceleraram a agenda. E gastaram e imprimiram mais dinheiro, lastro coisa nenhuma, para financiar a Usântida, financiar a Terra Prometida, essas batalhas intermináveis. Aqui, precedentes, 27 trilhões de dólares em 15 anos, para ser exato, afirmou Dent, acrescentando. Isso é sem precedentes. 100% artificial. E o que isso significa? Significa que estamos em uma situação perigosa. Ele continuou anunciando que acredita que 2024 será o ano em que testemunharemos o colapso mais significativo de nossas vidas. Olha só, o R. Dent está falando. Abre aspas. Precisamos voltar ao normal e enviar uma mensagem aos bancos centrais, disse ele. Eu não acho que vamos aprender essa lição. Eu não acho que veremos outra bolha em nossas vidas. E está bem claro, meus amigos. A bolha financeira vai explodir. E vai explodir em 2024. Então isso aqui realmente confirma tudo aquilo que nós estamos apresentando no canal, semana após semana. Eu estou mostrando fatos, isso aqui não é uma canalização. Eu estou mostrando um especialista
Mais de um. Mais de um. Os grandes especialistas de economia estão garantindo, meus amigos, 2024 o sistema babilônico financeiro será desintegrado. É claro que a família dos rockefellerianos tem medo do loirão. A mídia deles está espalhando advertências histéricas, dizendo coisas como o Canadá será anexado pela América, inventando tudo que é tipo de boato e narrativa, porque simplesmente será endgame. Meus amigos, quando os Estados Unidos for retomado pela aliança, acabou a brincadeira. Mas quando eu falo acabou a brincadeira, os escuros não terão meios, não terão recursos, não terão meios de ação. Eles ficarão totalmente neutralizados. Será de fato o fim da batalha. Não terá sobrevida alguma. Entenderam? Eles serão selados. Esse será realmente o fim dessa batalha. No entanto, o arcebispo Carlo Vigano diz quem são os verdadeiros alvos. A Hillaryzinha, o Joe Podesta, etc. Vigano diz que a prisão de Slade Sommer, ele foi detido pouco tempo atrás, sob acusação de barbáries contra os pequenos, revelou uma rede de barbáries girando em torno de Deep State internacional. Olha essa denúncia. Ele diz que a agência de inteligência de Israel recolheu provas que implicam líderes mundiais nessas práticas hediondas. E tá aqui a fonte para vocês. Ex-editor do site de notícias, tinha centenas de imagens, nem posso colocar aqui para vocês, lá de Massachusetts. A ex-chefe de um site de notícias foi encontrado com centenas de imagens, de vídeos mostrando, tá? Que, incluindo pelo menos um vídeo que ele mesmo produziu, disseram promotores da Oeste de Massachusetts esta semana. Tá aqui, Slade Sommer. A foto aqui do humilhante para vocês. Do dito cujo. E segundo o arcebispo Vigano, esse homem aqui sabe de todos os nomes e ele pode entregar tudo. Isso é bastante comprometedor. Entenderam? Principalmente dessas pessoas poderosas nos Estados Unidos. O diretor de cinema, Stanley Kubrick, a foto dele aqui. Odisseia no Espaço, fez muitos filmes assim, relevantes, marcantes na história do cinema mundial, foi um ícone, um grande diretor. Tentou nos alertar contra isso no filme de 1999, De Olhos Bem Fechados. Kubrick perdeu sua vida por causa desse lançamento desse filme, segundo o Benjamin Fonfort. Uma fonte agora nos diz que o filme foi baseado em uma história real e foi censurado. Quantos aqui já assistiram esse filme? Depois vocês colocam nos comentários. Para remover uma cena em que uma jovem perde a sua vida, foi censurado isso aí. Né? Uma jovem simplesmente é desencarnada e o seu rosto é arrancado na frente de uma multidão de elitistas. Então ele estava mostrando a verdade, que esses pequeninos, é exatamente isso, meus amigos. Extraem substância vermelha, vocês estão entendendo, compreenderam? Então, através desse filme, ele tentou expor a verdade, através de uma pseudo-ficção, e ele pagou muito caro por isso. Sabemos através de vídeos que a Hillaryzinha, Clintonzinha, bem como de muitos denunciantes, que este tipo de ritual para obter, vocês entenderam, a substância vermelha é uma prática comum entre os elitistas, os financistas. Vamos ver se as forças especiais americanas irão agora rastrear essas pessoas, levá-las para responder pelos seus atos. Um sinal de que isso pode finalmente estar começando é que essa semana passada helicópteros militares foram avistados voando baixo sobre Dallas, Texas, durante um exercício militar do Departamento de Defesa. Além disso, um fantoche oculto do governo chamado Brett McGurk, tá aqui, Brett McGurk, foi exposto. Ele é um dos mentores do que ocorreu na Terra Santa e está tentando forçar os Estados Unidos a invadir a Arábia Saudita, dizem fontes da agência de 3 letras. Porque o Benjamin Fonfort é um jornalista, ele tem várias fontes sigilosas. Isso é típico de todos os jornalistas. Outro grande movimento político foi a denúncia de Jack Smith, um advogado especial que processa o loirão, por dirigir um esquema de extorsão enquanto trabalhava no Tribunal Internacional de Justiça, controlada por rockefellerianos. Isso significa que a caça às bruxas legal contra o loirão terminará em breve. Então, o seu principal perseguidor foi detido. Ele foi barrado no baile. Outro sinal é que Mark Zuckerberg fugiu ao planejar, aqui segundo o Benjamin Fonfort, mas existem outras possibilidades, tá, meus amigos? Aqui é apenas uma possibilidade, mas existem outras também. Não vamos ter isso como uma verdade absoluta. Daqui a pouco eu vou comentar. Fugir para uma propriedade do Havaí com uma escotilha de fuga, portas cegas
em um bunker subterrâneo. E isso é notícia, essa notícia aconteceu mesmo. Foi noticiado, tá, meus amigos? É uma notícia totalmente real. Tá aqui. Parece saber algo. Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, né, da Meta, lá, gasta 1,3 bilhões de dólares na construção de um bunker privado, diz mídia. A corporação Meta, de Mark Zuckerberg, está construindo um complexo enorme em sua terra, em Kualoa Ranch, nas ilhas do Havaí, com um bunker de quase 500 metros quadrados, salas e saídas secretas e grandes reservas de comida. É uma mansão, bunker mansão. Água e energia, informou a Wired, citando sua fonte. Custando pelo menos 270 milhões de dólares, ou seja, 1,32 bilhões de reais, o complexo deve incluir 30 quartos e 30 banheiros, além de uma rede de casas nas árvores, conectadas entre si com rede de pontes suspensas escondidas nas folhas. Segundo Reid Hoffman, fundador da LinkedIn, mais da metade dos bilionários do Vale do Silício segue a moda de construir esconderijos para o apocalipse. Então, muitos bilionários, todos eles elitistas, ou seja, dos escuros, têm esta prática em comum. É interessante isso, é bastante peculiar, isso chama a atenção. E construir bunkers do apocalipse. Vamos linkar isso aqui com a informação do Dr. Michael Saylor. Jordan Sader, presta atenção, Sader oferece uma visão equilibrada das diferentes razões pelas quais as elites bilionárias estão construindo bunkers do juízo final. O que ele prefere é a evidência de uma grande atividade solar, culminando com um evento de micronova na próxima década ou mais. Poderia isso acontecer a inversão dos polos magnéticos? Levaria a uma mudança dos polos geofísicos? Tais eventos poderiam explicar por que as arcas espaciais estão sendo ativadas? Pergunta? Todas boas perguntas para prosseguir. O meu parecer, meus amigos, meu parecer é o seguinte: os escuros sabem que eles não têm mais saída. Então isso também seria uma forma de se esconder. E principalmente com a reação do flash solar. Então, quando acontecer a transmutação do planeta Terra, eles não podem simplesmente andar ao Sol. O Sol será letal para essas pessoas. Porque o mundo vai chegar uma hora, vai ser empurrado para as densidades superiores. E como eles não podem mais se invadir daqui, fugir do planeta Terra, porque ele está totalmente sitiado pelas frotas da Federação e da Confederação Intergaláctica, eles não têm outra opção. É claro que isso não vai salvar a pele deles, isso é apenas um desespero, mas isso denota que um evento realmente muito grande, eles têm consciência disso, todos eles têm consciência disso, está muito próximo de acontecer. Então seria também, porque o Fuford fala que é uma fuga, de fato também pode ser uma fuga, e ao mesmo tempo eles sabem das energias exógenas, eles sabem das arcas, as arcas junto com a bolha de plasma, que está nas fronteiras do nosso sistema solar, a micronova, o flash solar, essas novas energias que estão chegando aqui. Aliás, um grande portal foi aberto agora dia 23, dia 24, segundo o Dan Winter. E essas energias estão modificando, estão abrindo o nível de consciência das pessoas como porta de entrada para as densidades superiores. Então começa na consciência e depois vai para o físico. Então primeiramente na consciência e depois isso vai se materializar com as moléculas e com a própria composição do DNA. E eles têm consciência disso tudo. Por isso que eles estão construindo esses bunkers. Para quem sabe fugir, para quem sabe também ficar fora do alcance dessas energias. Tudo isso é plausível, tá, meus amigos? Muito bem. Entretanto, o líder fantoche do Fórum Econômico Mundial, o Clauzinhos, Schwabzinhos, admite o que vemos aqui é uma revolução contra o sistema. Então ele mesmo admite que isso tudo que está acontecendo no mundo é uma verdadeira revolução contra o sistema que eles criaram, que eles mesmos criaram para escravizar a humanidade. Ele sabe que coisas ruins virão em sua direção. E é por isso que não é visto em público desde setembro. Faz tempo que não faz uma aparição pública. De acordo com fontes aqui da agência de israelense de inteligência, ele está atualmente escondido num hospital, num bunker subterrâneo. Falando em bunker subterrâneo, no complexo da família, aqui em Zug, na Suíça. É claro que essa informação não é verificável, é apenas uma alegação de uma fonte do Fuford, mas se nós formos linkar com outras informações, que eu já mostrei para vocês agora há pouco, e isso faz, sim, bastante sentido e deve ser considerado. O presidente do Urso, o Putin,
disse que o Schwabzinho era um alvo militar legítimo. Aliás, eu mostrei essa informação mais de uma vez. E teve alguns portais de notícia aí querendo negar essa informação. Aliás, isso aconteceu em Sochi, tem até o local, tem o discurso inteiro do Putin. Ele falou sobre diversos assuntos diferentes e acabou citando esse caso em específico. Muito bem. Portanto, presumimos que as forças especiais do URSS, mas é interessante, né? Agências de verificação de fatos que são contra a Rússia. Quer dizer, isso não... Eu acho que não tem veracidade, credibilidade alguma. Ok? Muito bem. Presumindo que a Reuters, por exemplo, a Reuters é totalmente russofóbica. Não? Então, sinceramente, eles alegarem, não, mas não foi bem assim, não. Sinceramente, isso aí vale menos que uma nota de R$3. Portanto, presumimos que as forças especiais do URSS irão para Zug, caso ainda não tenha estado lá. O PSB, desculpem, antiga KGB, da URSS, disse a Fufort. Então, que testemunho do Fufort. Então, segundo um agente da FSB, antiga KGB do URSS, disse ao Fufort, abre aspas, não haverá ele. Então, aqui ele está confirmando a previsão. Isso aqui é bastante interessante. Ele está confirmando a previsão do coronel McGregor, do general Flynn, que são da mesma posição. Eles têm a mesma posição. A corrida ali não vai acontecer, por outros motivos. IBD, segundo a FSB, antiga KGB, será o último presidente. Tem muitas pessoas que estavam alegando, até ouvi no passado, na 17ª letra do alfabeto, que o loirão seria o último presidente, mas parece que será o BD, segundo essa perspectiva. Para mim, tanto faz, porque enquanto que esse sistema maldito seja dissipado do mundo, para mim tá ótimo, tanto faz. E realmente haja uma nova ordem institucional e que o nosso planeta faça parte da Federação Galáctica de Mundos e do futuro Star Trek, tá tudo certo. No meu parecer, tá tudo ok. Pois vocês comentam. Ok, muito bem. Podem colocar seus comentários após live. Além disso, os Estados Unidos e Israel deixarão de existir como países. Se vai existir como países. É interessante esse posicionamento, meus amigos, mas na verdade não vai existir país nenhum. Não é só os Estados Unidos que vai deixar de existir Israel. Brasil, Argentina, Rússia. Não vai existir mais fronteiras. Então, se não vai existir mais fronteiras, os países, como nós conhecemos, simplesmente vão deixar de existir. O que vai existir é o quê? É a comunidade planetária. Comunidade planetária. É isso que vai existir. Muito bem. No sinal de que o urso está falando sério, a fonte acrescenta que o urso está estacionando um grande exército na fronteira da Síria com a Terra Prometida. Os israelenses travaram um combate na Terra Santa durante vários dias, depois que o urso pendurara a sua bandeira na fronteira. Um aviso. Mais uma vez que isso começou, o urso, segundo a FSB, deve intervir. Os cristãos do urso intervêm em parte porque foram avisados de que os escuros planejam destruir a Igreja da Natividade em Belém. Os fanáticos da Cabal acreditam que ao destruir o suposto local de nascimento de Jesus Cristo, poderão alcançar a 3G. Vocês entenderam? É o fim do mundo, é o apocalipse. Porque simplesmente, se o mundo não é deles, eles são psicopatas, meus amigos. Eles são inconsequentes, são implacáveis. Na cabeça desses low, se o mundo não for deles, não será mais de ninguém. Por isso que eles estão tentando empurrar o mundo para o 3G. Simples assim. Ainda bem que isso não aconteceu, porque muito provavelmente isso poderia ter acontecido agora no Natal. Seria ocasião, assim, que seria uma convulsão, teria uma consequência como uma verdadeira convulsão social no mundo inteiro. O mundo inteiro iria cair aos prantos, se isso de fato fosse consumado. Mas, por certo, a aliança conseguiu deter isso. Informação de inteligência é algo bastante complexo. Porque quando você passa uma informação confidencial dessa, ela pode acontecer ou não. Então, por exemplo, eu sei de planos que alguém está tentando fazer certa coisa. Então a gente vai tentar intervir. Então a função da agente de inteligência é exatamente essa. É tentar impedir que isso aconteça. Isso não quer dizer que não é verdade a fonte. Ok? Só um esclarecimento aqui para vocês. Muito bem. Outro sinal de que isso não está na agenda surgiu na segunda-feira da semana passada, quando um alto comandante militar iraniano disse que o Irã iria em breve expulsar da Pérsia, Irã, Pérsia, muito bem, vamos associar isso, tá, meus amigos? Em breve expulsar os porta-aviões dos Estados Unidos da região, porque eles vieram para fazer barulho. Posteriormente, a mídia da Pérsia
Isso, informou que a Marinha da Pérsia havia retirado o porta-aviões USS Eisenhower. Aqui é o porta-aviões Eisenhower, não é a pessoa Eisenhower. Uma vez eu citei esse porta-aviões Eisenhower e uma pessoa comentou, né, que o Eisenhower tinha falecido na década de 60, mas aqui eu estou me referindo ao porta-aviões Eisenhower, tá ok, meus amigos? Do Golfo Pérsico. Eisenhower teve que fugir, porque é o fato, Eisenhower porta-aviões, tá, meus amigos? Teve que fugir, porque o fato é que os porta-aviões dos Estados Unidos eram a tecnologia militar mais avançada há 80 anos. Mas hoje não passam de elefantes brancos inúteis. Só tem tamanho, mas sinceramente não serve para absolutamente nada. Totalmente tecnologia obsoleta. Totalmente ultrapassada e obsoleta. São elefantes brancos inúteis. Eles podem ser afundados com um míssil hipersônico. Simples assim. Muito bem. Operação Prosperity, guardião do Pentágono, desmorona enquanto Espanha, Itália e França rejeitam o pedido. A Austrália é o último país a rejeitar um pedido dos Estados Unidos para enviar navios de batalha ao Mar Vermelho, sob o comando da Operação Prosperity Guardian do Pentágono, para proteger navios comerciais ao longo da rota comercial marítima crítica dos Houthi apoiados pela Pérsia. O ministro de Defesa, Richard Marles, disse à Sky News que os militares australianos não enviariam um navio ou avião para o Mar Vermelho, mas triplicariam o número de tropas da Força Marítima liderada pelos Estados Unidos. Abre aspas, precisamos ser mais claros quanto ao nosso foco estratégico e nosso foco estratégico em nossa região, disse Marles. Então, realmente, esta fonte aqui confirma a veracidade da informação do Benjamin Funford, da credibilidade. Após ameaças dos persas contra os marinheiros dos Estados Unidos, as milícias Houthi ligadas à Pérsia dispararam mísseis contra navios mercantes ocidentais no Mar Vermelho. Isso forçou 4 grandes companhias marítimas de evitar o canal de Suez, em vez disso contornar a África do Sul para o comércio com a Ásia. Inclusive, este fato porque ele é uma rota de petróleo, tá, meus amigos? Isso pode aumentar o custo dos combustíveis no mundo inteiro. Ainda bem que é apenas uma pequena porcentagem. Pelo visto, parece que é 12 ou 14% apenas do tráfico, do comércio de petróleo no mundo. Muito bem. Ações judiciais e acusações já estão se acumulando. Roberto Esperança, tá aqui o nome dele. Aliás, ele já foi... Pena que eu não posso dar todos os detalhes aqui, tá, meus amigos? Mas o Roberto Esperança, ele foi indiciado, ele estava sendo investigado por diversas barbaridades. Ministro da Saúde, deixa eu dar uma ótima pista para vocês, do governo italiano, está atualmente sob investigação pelo Ministério Público de Roma. Pois é, isso pode se resultar num grande escândalo. Um escândalo que pode colocar muitas pessoas que ocupavam o mesmo cargo, interessante, em maus lençóis. É que vocês me entendem. O mesmo cargo, que era ministro, inclusive da saúde. E se caso isso for exposto, se isso for confirmado, todas essas investigações, vai comprometer muitos líderes, muitas pessoas que estavam envolvidos na mesmíssima coisa. Entenderam, meus amigos? Muito bem. Muito bem. Aqui continuando a nossa live. Também na Itália, o cardeal Angelo Becciu, o mais alto funcionário da Igreja Católica, julgado no Tribunal Criminal no Vaticano, foi considerado culpado pela fraude de peculato. Os maçons P2 dizem que Becciu foi acompanhado por uma armadilha chamada de Cecília Marogna, uma autoproclamada analista de segurança de 46 anos. Ela recebeu 575 mil euros de Becciu e gastou a maior parte do dinheiro em roupas luxuosas e tratamento de spa. Pois é, né? Então, surrupiaram o dinheiro do Vaticano e o cardeal aqui, o Angelo Becciu, ficou numa grande enrascada. E tá aqui a fonte para vocês. Julgamento do século. O cardeal do Vaticano é condenado a 5 anos de prisão após ações com imóveis no exterior. Na noite do domingo 17, o cardeal Angelo Becciu, de 75 anos, foi condenado a 5 anos e meio pelo Tribunal do Vaticano no âmbito de caso de transações com imóveis de luxo no exterior. Interessante que você pode fazer, nesse local, você pode fazer maldades com pequeninos que não vai dar em nada. Agora, se você surrupiar o dinheirinho do Banco do Vaticano, desviar esse dinheiro, aí você vai para a cadeia. É interessante os princípios dessas pessoas. Fazer o quê? O jornal The New York Times aponta que Becciu era uma das pessoas mais influentes do Vaticano e que o julgamento, que durou vários anos, chegou a afetar o Chiquinho. Isso. Becciu se tornou o primeiro cardeal a ser processado pelo pouco conhecido Tribunal Criminal do Vaticano, ressalta o The Washington Post.
A maçonaria P2 afirma que Betil foi vítima, vejam só, meus amigos, segundo o Fulford, ele foi vítima de uma amarga luta pelo poder no Vaticano, uma disputa de poder, uma guerra entre facções, entre o pessoal da Cabal e os P2, maçons P2. Então eles não estavam se entendendo e ele acabou sobrando para ele, né? Entenderam? Dizem que Roma já não está sob seu controle, mas que o Chiquinho, o Papa Chiquinho, está perto de desencarnar. Muito bem. A França também enfrenta uma crise política após a humilhação do presidente francês Manuelzinho, Rotaidezinho, quando a Assembleia Nacional, inesperadamente, sem qualquer debate, rejeitou novamente um acordo há muito desejado sobre a reforma da imigração. Tradicionalmente, quando um projeto legislativo dessa magnitude falha tanto, espera-se que os membros do governo envolvidos no seu desenvolvimento se demitam, porque não consegue passar absolutamente nada. O governo do Manuelzinho está totalmente engessado. Engessado. Os franceses e o resto da Europa Ocidental estão indignados com o enorme aumento da criminalidade, né, porque isso resulta em criminalidade. Os índices de crimes e coisas do tipo estão nas alturas. Multiplicaram de forma exponencial. Causado pelo fluxo de homens em idade militar vindos do Oriente Médio e da África. Isso também acontece nos Estados Unidos. Não é uma exclusividade da França, não. Em vários países da Europa e também nos Estados Unidos. Numa rara admissão, o Departamento de Estatística de Segurança Interna, a SSNC, informou que 69% dos carros que são surrupiados, né, violentos, e outros barbárias violentas, incluindo agressão, foram cometidos por estrangeiros nos transportes públicos na área da Grande Paris. Isso aqui é uma estatística. Contra números, não tem o que argumentar. E tá aqui a fonte. A fonte. França aprova a lei que dificulta a imigração. Entenda o que muda. Então a Le Pen ficou realmente feliz. Ela está realmente comandando o parlamento francês e o Manuelzinho está totalmente engessado. Não consegue passar absolutamente nada. Não passa nem Wi-Fi. O parlamento francês aprova uma nova legislação que endurece a política de imigração no país após meses de disputas políticas. O elemento-chave da lei é que os benefícios sociais para estrangeiros estarão agora condicionados a 5 anos de presença na França, ou 30 meses para aqueles que têm emprego. As contas de imigração também podem agora ser cortadas. Existem medidas para que condenados com dupla nacionalidade também sejam privados da nacionalidade francesa. Então, o cerco está se fechando na França, e isso foi uma derrota muito grande para os escuros na França, e a França que já está muito próxima, meus amigos, já está negociando, o governo francês está negociando com a Aliança da Terra. Eles estão querendo abandonar o barco. Estão querendo ser os primeiros desertores da Europa, se é que vocês me entendem. Tanto é que já estão se aproximando do BRICS, fontes oficiais. O próprio Manuelzinho queria participar, né, de uma das conferências de Joanesburgo, na África do Sul, e o próprio Putin convidou. Olha, você está na dúvida? Faça a escolha, faça a coisa certa. Faça a coisa certa, Manuelzinho. Há tempo ainda. A porta da graça não se fechou. Há tempo de fazer a coisa certa ainda. Se você quiser fazer parte do BRICS, será bem-vindo. Entenderam, meus amigos? O que o Putin quer dizer? Olha, ainda há tempo. Ainda há tempo. Daqui a pouco, você não terá mais esse benefício. Aí todos vocês vão ter que responder. Muito bem. E o Manuelzinho, para não ficar com a reputação abaixo de zero, o que ele fez? Porque isso teve uma repercussão muito grande, uma repercussão negativa para o presidente, né, para o Manuelzinho. E o que aconteceu, meus amigos? Ele simplesmente tentou dizer que esta era uma lei boa. Olha que interessante. Então ele acabou se contradizendo. Ele acabou defendendo a lei. Então ele estava contra essa lei, contra essa medida. Depois teve que voltar atrás. E ele tentou ali fazer uma manobra, né, dizendo não, porque isso vai ser bom, etc. E ele está sendo acusado pelos seus próprios, está sendo perseguido agora pelos seus próprios apoiadores, antigos apoiadores. E isso denota, de fato, que o Manuelzinho está ali, né? Tá pensando bem, eu acho que é melhor eu sair daqui, é melhor eu reconsiderar, né? É melhor eu tomar um novo rumo, porque eu acho que eu não vou ter um futuro muito legal, acho que eu acho que eu não quero ficar do lado dos derrotados, e pelo visto os financistas já estão quebrados, o sistema babilônico financeiro não vai ganhar essa guerra, é melhor eu ficar do lado dos vencedores. Eu acho que é isso que está se passando na cabeça do Manuelzinho, porque ele está, de fato, mudando. Ele está mudando a sua postura. Meus amigos, vejam só. Ele
essa lei, ele estava reprovando, ele estava coibindo, ele estava barrando. Foi uma verdadeira batalha para que essa lei fosse promulgada na França, trocando farpas, uma verdadeira queda de braços com a Le Pen, que é a líder da oposição. E, de repente, a lei é aprovada, ou seja, a oposição ganha, e ele fez uma média com a oposição. Sabe? Porque não fazer um acordo. Não, mas a lei, no final das contas, a lei foi boa. É isso que ele quis dizer. Ele fez um malabarismo absurdo ali, né, semântico, mas no final ele quis dizer o seguinte: não, a lei foi boa para a França, foi a melhor coisa a se fazer. Entenderam? Isso denota que, de fato, ele está mudando de lado. Espero que... porque, assim, o ser humano, uma coisa, meus amigos, é uma tendência, e outra é o que vai se concretizar. Espero que ele continue nessa direção. Muito bem. A propósito, o último sinal que a Uzante está acabada é que os filhos do presidente da Câmara de Kiev, tá aqui, Vitali Klitschko, foram vistos passeando, é choco, né? Tá choco já. Aqui, foram vistos passeando pela Europa, enquanto seus compatriotas não foram autorizados a sair do país. Foram tirados das ruas e enviados para o desencarne. Pois é, isso é um verdadeiro deboche contra o próprio povo. Isso aqui é uma vergonha, um verdadeiro absurdo. Muito bem. Estão passeando enquanto o povo está tendo um desencarne em massa das pessoas no seu próprio país. São os fanfarrões mesmo. Pois é. E falando em Uzantia, meus amigos, linha de frente uzantiana pode colapsar em alguns meses, diz a Sputnik, governador de Zaporizhzhia. Tá aqui o governador de Zaporizhzhia, fotinho dele na tela para vocês. Segundo as tendências atuais da linha de frente, parece que o fronte uzantiano pode colapsar nesse inverno ou primavera. Então tá muito próximo, já tá no bico do corvo. Entenderam, meus amigos? Tá vendo essa expressão, tá no bico do corvo? Exatamente isso. Esta é a situação da Uzantia. Hemisfério Norte, o exército de Kiev já não será uma força organizada, opinou em entrevista a Sputnik, governador da região do Urso, de Zaporizhzhia, e Evgeny Balitsky. Argumentando a sua visão, ele citou a eliminação das melhores unidades das tropas de Kiev, caos completo na logística com um arsenal uzantiano composto por brinquedinhos incompatíveis de padrões inúmeros e mobilização forçada dos idosos e adolescentes. Então quem está no fronte hoje da Uzantia, isso aqui é inaceitável. Não sei como que o mundo civilizado vê isso e faz de conta que nada está acontecendo. Isso é totalmente desumano. Idosos. Inclusive eu mostrei para vocês um padre ortodoxo sendo convocado para o fronte com 68 anos. Eu mostrei essa matéria uns tempos atrás aqui no canal. E também pequeninos. Pequeninos. Um absurdo. Totalmente absurdo. Inapropriados para combates. Muito bem. E financiado pelos Estados Unidos, que é pior, né? Pelos líderes europeus. Estados Unidos admite que não ter um pote mágico. Olha só, os americanos admitiram que não tem um pote mágico. Não são o Harry Potter para financiar a Uzantia. Eles descobriram que dinheiro não dá em árvore. Descoberta, hein? Os Estados Unidos esgotaram os fundos alocados para apoiar a Uzantia. A única saída é o Congresso aprovar o financiamento adicional proposto pelo BID, porque Washington não tem outras fontes. Acabou, né? Não tem de onde tirar mais. Não tem. Afirmou o chefe de serviço de imprensa do Departamento de Estado, o Matthew Miller. Tá aqui a fotinho dele. Muito bem. Russia Today, fonte para vocês. Conflito na Uzantia pode arruinar a União Europeia, diz Borrell. Borrell, não é a primeira vez que ele aparece aqui. A gente já citou ele várias vezes. O Joseph Borrell, o principal diplomata da União Europeia, enfatizou as consequências potencialmente graves, devastadoras para o bloco, se esse não conseguir resolver o conflito na Urso e Uzantia e resolver a crise em curso no Oriente Médio. Presta atenção. Se não mudarmos rapidamente o rumo, se não mobilizarmos todas as nossas capacidades, se deixarmos o presidente do Urso, o Putin, vencer a batalha na Uzantia, vencer, já venceu, né, meu filho? Você tá em Nárnia. E se não conseguirmos parar a estratégia em Gaza, o nosso projeto ficará muito prejudicado. Ele mesmo confessa, o nosso projeto de poder, a nossa agenda foi pro beleléu. Meus amigos, eu havia dito para vocês, prestem atenção, aqui está uma evidência, uma prova tangível de todas as nossas alegações. Meus amigos, eu falei para vocês tempos atrás que, se por um acaso isso já tá, só tem que ser oficializado, né? Porque a Uzantia já está derrotada. A Uzantia cai, meus amigos. Acabou a farra, entenderam? Acabou. E eles mesmos estão admitindo. Para quem tem dúvida, tá aqui. O nosso projeto ficará muito prejudicado. Fecha aspas. Ou seja, a nossa agenda globalista simplesmente faliu.
Disse ele. Borrell enfatizou que os decisores políticos europeus não devem concentrar-se em saber se o urso vencerá o conflito, mas sim em tornar medidas para evitar tal resultado, porque esse resultado será o fim da União Europeia. Meus amigos, aliás, isso já está acontecendo. Hungria, ali também a Polônia, vários países já estão descontentes com a questão da Usantia. E mais países vão tomar a mesma posição. Veja que a França já está um passo de romper também. A Holanda também. Meus amigos, a União Europeia está colapsando. E quando a União Europeia cair, todas as instituições supranacionais dirigidas nesse mesmo continente caem na sequência, no verdadeiro efeito em cadeia. No entanto, reconheceu que alguns membros da União Europeia não consideram o urso como uma ameaça estratégica. Como assim? Estamos ficando um amiguinho do urso. Isso vai acabar com a União Europeia, óbvio. Mas obtiveram-se de especular sobre potenciais divisões dentro do bloco, devido ao conflito na Usantia. Destacando as disparidades globais nas opiniões sobre hostilidades entre Moscou e Kiev, Borrell, que deve estar borrado nesse momento, aqui vou fazer um trocadilho, observou que, embora muitos países condenem a invasão de um vizinho, invasão entre aspas, tá, meus amigos? Porque, na verdade, a Rússia simplesmente está lutando pela sua soberania nacional, porque o objetivo é simplesmente destruir o urso. Nem vou entrar no mérito aqui. Muito bem. A sua principal preocupação é acabar rapidamente com a batalha, devido às consequências insuportáveis. Sim, presta atenção, meus amigos, abre aspas. Sim, dizem que é muito ruim invadir um vizinho, mas param aí e exigem que acabemos com essa batalha o mais rápido possível. Por quê? Porque as economias estão colapsando, eles estão pagando um preço muito alto nesse financiamento, nesse buraco negro, nesse poço sem fundo, que é a Usantia. Não existe mais munições, literalmente, reservas, o dinheiro, tudo para sustentar essa batalha que já está perdida. E muitos países já estão voltando atrás. Simplesmente, vocês estão dizendo, sinto muito, foi bom quanto durou, mas eu não vou continuar nessa loucura. Tá? Eu simplesmente estou saindo. Por quê? Porque não suportam as consequências, explicou. Eles não estão suportando as consequências. Eles não querem pagar caro no combustível, no gás. Eles não querem piorar o seu padrão de vida. Por isso, eles estão abandonando o barco. E isso vai colapsar a União Europeia. Por isso que ele está triste. Por isso que o Borrell está borrado. Entenderam, meus amigos? E destruindo a União Europeia. O que vai acontecer? As instituições supranacionais que ditavam as regras, inclusive, ideológicas, para todas as nações do mundo, vai acabar junto. Entenderam, meus amigos? Aí a aliança vai vencer essa guerra econômica, que já está praticamente vencida, vai estourar a bolha. E nós aqui que não queremos, que nós somos leais a Cabal, nós somos leais, nós vamos até o fim, estaremos perdidos. Porque somos irredutíveis, somos teimosos. A Hungria recusou-se a fornecer brinquedinhos a Kiev. A Hungria já está nos traindo. Aqui, a Hungria já traiu já. Aqui. Recusou-se a fornecer brinquedinhos a Kiev e bloqueou recentemente o pacote de assistência de 50 bilhões de euros. 54 mil milhões, ou seja, 54 bilhões de euros de dólares da União Europeia ao Usantia. Como que ele faz isso? Que audácia. Que audácia. Indo contra a nossa agenda de dominação global. Da mesma forma, sobre o primeiro-ministro Robert Fico e a Eslováquia, também indo no mesmo rumo, na mesma direção, no mesmo barco. Seguindo a mesma tendência, suspendeu os envios de brinquedinhos para a Usantia, defendendo que a União Europeia deveria passar de fornecedor de brinquedinhos a pacificadora. E mais países estão tendo a mesma posição. Então, Borrell, esse será o fim da União Europeia, você está certo. A União Europeia, essa instituição que simplesmente surgiu para servir a agenda dos escuros, está por um fio. E por isso que você está com essa cara de pastel nesse instante. Exatamente. Muito bem. Bateu o desespero. Mais especificamente, Dente acredita que os mercados americanos estão atualmente em uma bolha. Presta atenção, meus amigos. Uma bolha. Porque assim, a gente mostra a informação, as pessoas falam, não, mas isso é uma narrativa, é uma canalização. Não, isso é um fato. Eu estou mostrando fatos concretos, notícias oficiais. Mais especificamente, Dente acredita que os mercados americanos estão, isso aqui é um economista, tá, meus amigos? Estão atualmente em uma bolha que começou no final de 2021, durante o que aconteceu em 2021, você sabe muito bem o que aconteceu, aquela crise. E surgiu o seu estouro, será consequências catastróficas. Abre aspas, as coisas não voltarão ao normal em alguns anos, talvez nunca mais vejamos esses níveis.
E esse crash não será uma correção, declarou ele, evacuando uma crise de magnitude de grande depressão dos anos 30, que poderia começar a se manifestar em maio, segundo ele. Então, segundo esse economista, eu até citei ele no começo da live, isso pode acontecer em maio de 2024. Estamos às portas. E quem está falando isso é um economista renomado. Isso aqui foi uma entrevista da Fox News, meus amigos. Em termos de impacto no mercado, o economista mencionou uma queda de 86%, aqui 592% do Nasdaq, e de 96% para as criptomoedas. Quanto ao setor imobiliário, o Dente prevê uma volta aos mínimos de 2012, o que, segundo ele, corresponderia a uma queda de 50% do valor médio das casas, mais do que em qualquer momento da história. Desvalorização total. A Usante acusa... Isso aqui é um devaneio, né, meus amigos? Eu acho que isso aqui é contagioso. Sai correndo, pessoal da Usantia, porque já estão totalmente loucos. A Usantia acusa o New York Times de trabalhar para o Kremlin. Deve ser piada, né? Isso aqui não é sério. Vamos falar a verdade. É sério isso aqui, Usantia? O New York Times, que é um puxadinho do Partido Democrata, é um agente, trabalha para o Kremlin. Vocês estão, de fato, delirando. Estão delirando. Tem que ser internado, urgente. Isso deve ser psiquiátrico, no mínimo. Deve ser patológico isso. Segundo as alegações da Agência de Batalha de Informação de Kiev, no jornal estadunidense, trabalham profissionais recrutados pelo Serviço Secreto de Moscou para escrever sobre o conflito da Usantia. Isso aqui não pode ser sério, meus amigos. Não pode ser sério. Então, na cabeça dessas pessoas, esses doentes, desculpa, porque isso aqui pode ser patológico, porque não tem como você chegar a outra conclusão. É um verdadeiro devaneio, uma verdadeira viagem. Viagem. Falando que o Zé gosta muito também, de viajar, Se é que vocês me entendem. É por outras vias. Meus amigos, o New York Times é um puxadinho do Partido Democrata. Agora, quando o New York Times mostra a realidade, ou qualquer outra agência, mostra a realidade nua e crua, como ela é porque é um agente. É um agente do Kremlin. Trabalha para o Putin. Então as pessoas nos Estados Unidos que defendem o urso e condenam o seu país, com certeza são membros da FSB. Só pode ser, da inteligência russa. No caso, eu, Demis Viana, não sou o Demis Viana na cabeça dessas pessoas. Eu devo ser um agente russo infiltrado. O nome verdadeiro é Dmitry Demetrius. Só pode ser, porque se for para falar piada, vamos fazer a coisa direito. Porque isso é totalmente absurdo, isso é ridículo. E toda a minha equipe de redação. Falando em equipe de redação, um abraço para Cris, para Grazi, para Leoni, muito bem, para Débora também, o Grazi. O Centro de Contas de Informação fez essa afirmação após o jornal publicar um recente artigo sobre as perspectivas de negociações de paz entre o urso e a Usantia. Abre aspas, para escrever esse texto, Moscou utilizou jornalistas americanos, é isso que eles estão alegando. Olha o que eles argumentaram, meus amigos. O argumento foi esse. Olha que argumento esdrúxulo, ridículo, absurdo, insano. Para escrever esse texto, Moscou utilizou jornalistas americanos que foram recrutados durante seu trabalho na URSS, afirmou o órgão. Não, isso é inacreditável. O New York Times é um infiltrado, Brincadeira. Se o New York Times é um infiltrado do Kremlin, o loirão deve ser irmão do Putin, no mínimo. Certeza absoluta. Porque se a gente for usar isso como parâmetro, no mínimo, o loirão deve ser irmão aí. Deve ser irmão de criação do Putin, no mínimo. Se o New York Times, que é um portal de notícias, totalmente enviesado, pró-nova ordem, segundo esses insanos, uma organização infiltrada do urso do Kremlin, o loirão, no mínimo, é irmão do Putin. Eu sou, com certeza, um agente da FSB. Que loucura, meus amigos, que loucura. Isso aqui é outro nível, é outro patamar, já não é dissonância cognitiva, é patológico mesmo. Segundo um artigo do New York Times, Putin está pronto para um cessar-fogo se os territórios adquiridos por Moscou forem reconhecidos internacionalmente. Simples assim. Que é o Donbass, a região de Donbass. E a região onde está a Arca também. Muito bem. E falando em Donbass, pena que eu não posso mostrar para vocês o artigo, mas eu vou mostrar no sábado ou na quinta-feira, sobre a Arca. Então, os últimos esforços dos usantianos, dos escuros, é para tentar ainda, estou tentando uma última ofensiva para tentar recuperar, para ficar próximo da Arca. Apesar que a Arca a gente já sabe que está na mão agora dos nórdicos, mas eles têm medo, querem vigiar a todo instante, aquela coisa, tem medo que
os russos, porque eles não sabem disso, né? É bom salientar, eles querem ter certeza, eles suspeitam, mas eles não têm certeza absoluta. E a gente sabe que, segundo a própria Rebecca Rose, o Putin trabalha com os pleiadianos. Então é possível que ali tenha, quem sabe, abrir uma exceção. É possível, é totalmente plausível, sim, por que não? É? Retornando à nossa espaçonave. Gratidão, meus amigos, pela presença de cada um de vocês.